E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje, mais uma vez, eu estava passeando pelos meus vídeos bem antigos, os meus vídeos já de 6, 8, 10 anos atrás, e eu costumo fazer um resgate de alguns assuntos lá, porque os vídeos ficam muito antigos aqui na plataforma e os alunos têm muita dificuldade. Os alunos não, os meus seguidores, eu tenho vício de chamar de alunos, né? Os meus seguidores têm dificuldade de encontrar certos temas e eu gosto sempre de retomar alguns temas importantes. E eu acho que esse é um tema bastante relevante e faz muito tempo que ninguém comenta nesse vídeo, eu não falo nada sobre esse tipo de coisa, eu queria retomar, que é dar para vocês que trabalham com natação, principalmente o pessoal que trabalha com natação, mas para todo mundo que gosta, né? Para que vocês entendam a importância da gente trabalhar com adultos. Vocês sabem que eu tenho uma coisa com natação com adultos, eu gosto muito, trabalhei muitos anos com isso. Hoje eu não trabalho mais, infelizmente, estou só com crianças e adolescentes, mas trabalhar com adulto é uma coisa muito bacana. E eu queria falar um pouco disso, da importância de trabalhar. E eu queria dar para vocês a seguinte perspectiva. Vocês sabem que a pirâmide populacional brasileira tem se transformado fortemente, a população brasileira está envelhecendo, quer dizer, a base da pirâmide do pessoal mais novinho, ela está se estreitando, os casais estão tendo poucos filhos, alguns nem filhos estão tendo, e o número de adultos, maduros e idosos está aumentando, né, por conta da melhoria das condições de vida, melhoria da assistência médica e tal. Então, isso não é um fenômeno só brasileiro, em muitos países está acontecendo isso, muitos países em desenvolvimento, que tinham uma pirâmide populacional muito afiladinha, a pirâmide populacional está engordando na parte de cima, ou seja, o número de velhos, idosos, gente de terceira idade, chame como quiser, está aumentando. E para nós, profissionais de educação física, uma ferramenta muito interessante que nós sempre usamos, isso é consagrado, é que a atividade física deve chegar até essas pessoas, para que essas pessoas cheguem nessa idade avançada com boa qualidade de vida, né? Não adianta você viver, sei lá, 80, 80 e poucos anos, mas preso numa cama, preso numa cadeira de rodas, com muita dificuldade, precisando de cuidadores e coisas do gênero. O interessante é que, junto com essa modificação da pirâmide populacional, que a atividade física, entre outras coisas, né, uma reeducação alimentar, uma melhora das condições psicológicas e emocionais, inserção do idoso dentro da família, valorização, isso faz muito bem para o idoso. Quer dizer, dentre outras coisas, a atividade física, que é a minha praia, eu vou falar disso, atividade física tem que chegar nessas pessoas mais velhas para que elas possam ter uma velhice autônoma, uma velhice independente, uma velhice com boa qualidade de vida, onde o idoso possa fazer as suas tarefas diárias, a sua higiene pessoal, enfim, possa ter uma qualidade de vida boa e não fique dependendo tanto das outras pessoas. Isso é uma coisa muito importante. É um fenômeno que está crescendo junto com essa transformação, como eu falei, da pirâmide populacional. E para fazer atividade física, quando o idoso vem para fazer atividade física, a principal coisa da gente fazer é um trabalho aeróbio, né? Claro, a gente vai fazer um pouquinho de trabalho localizado, um alongamento, uma coisa assim, mas muito do que a gente precisa fazer é um trabalho de condicionamento físico cardiorrespiratório, portanto um trabalho aeróbio de baixa intensidade. Ora, as opções que nós temos, por incrível que pareça, não são muitas, né? Porque os padrões de movimento básicos que um profissional de educação física pode usar para fazer um trabalho de condicionamento físico é o caminhar, que é o primeiro, bem universal, todo mundo sabe caminhar, todo mundo sabe andar, mas é claro que a gente vai ensinar aquele caminhar, não caminhar passeando no shopping olhando vitrine, é o caminhar esportivo, aquele caminhar com uma ação de braços mais pronunciada, num ritmo mais pronunciado, cabeça erguida, ereto, corpo ereto, sabendo pisar com um calçado adequado, quer dizer, fazer essa caminhada que eu chamo de caminhada esportiva, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer e, claro, como eu disse, combinar isso com outras atividades, outros exercícios, alongamento, inclusive outros métodos como pilates, essa coisa toda, entendeu? Então, mas
Grosso modo, o indivíduo pode usar a forma de movimento do caminhar. Além do caminhar, tem o correr. O correr é um pouco problemático, porque a solicitação na musculatura e principalmente nas articulações é muito maior do que no caminhar. Então, o indivíduo já na terceira idade, para ele correr, principalmente se ele tiver um pouquinho de sobrepeso ou tiver até uma obesidade, fica muito difícil. Ele vai acabar lesionando o joelho, vai acabar lesionando o tornozelo e, se bobear, até a articulação de quadril. Ele vai se machucar, vai lesionar a fáscia plantar, ele vai lesionar estruturas assim. Fica complicado fazer corrida. Se o idoso não tiver sobrepeso, tiver um bom padrão de corrida, pode até fazer corrida também. Então pode correr também, mas a corrida, você vê, já tem certas limitações. O próximo padrão é o andar de bicicleta, que é mais restritivo ainda, porque tem muita gente que não sabe andar de bicicleta. Parece incrível, parece muito natural, mas eu conheço muita gente que não sabe andar de bicicleta. Mas você pode fazer isso, e mesmo que você não saiba andar de bicicleta, você vai a uma academia, vai usar o cicloergômetro, né? Vai usar as bicicletas ergométricas. Então, mesmo que você não saiba pedalar de fato na rua, você pode fazer cicloergômetro, bicicleta ergométrica na academia. A bicicleta ergométrica tem alguns problemas, tanto a bike como a bicicleta ergométrica. A bike, andar na rua, nem se fala, né? Problema do trânsito, a violência, problema de assaltos, né? Assaltos com arma branca no Rio de Janeiro. Eu tive uma época aí que era uma febre esse tipo de coisa, né? E mesmo com relação ao trânsito, as ciclofaixas e ciclovias não são bem sinalizadas, não são bem planejadas, então tem uma série de pequenos problemas. A gente chega a ouvir até casos de acidentes fatais, né, com ciclistas. Então é um problema disso, principalmente nos grandes centros. Então você vê que as coisas vão ficando problemáticas. Então nós temos essas três formas básicas de trabalhar a parte aeróbia, né? E quando a gente fala de trabalhar com natação, nós estamos falando de dar para esse indivíduo uma quarta opção, né? O indivíduo que sabe nadar, ele pode se condicionar caminhando, correndo, pedalando e nadando. Claro, nos meses mais quentes do ano, vai evitar a piscina nos dias muito frios. Um senhorzinho de 70, 80 anos vai evitar a piscina. Mas nos meses mais quentes do ano, que aqui no Brasil é maioria, ele pode nadar, ele pode fazer natação. O problema é que a natação, de todos esses 4 padrões básicos de movimento, ele é o mais restritivo, porque ele exige um aprendizado intenso, ele exige aula mesmo. Para você aprender a nadar, já comentei isso aqui em vários vídeos, aprender a nadar com o mínimo de eficiência precisa de um professor, uma piscina aquecida, uma certa frequência, 2 ou 3 vezes por semana, durante meses. Então exige uma coisa dessa. Andar de bicicleta tem gente que ainda aprende espontaneamente, um ensina o outro, né? O pai leva os filhos para aprender a andar de bike, né? Não tem escola para andar de bicicleta, né? Não tem. Mas para aprender a nadar tem. Tem academias, tem cursos para isso, né? Então, o nadar é essa quarta opção. Então veja como é importante a gente enxergar a natação dessa forma. E a natação dessa forma, como um meio do indivíduo se exercitar, veja que ela ganha uma certa independência do desenvolvimento técnico. Veja, o indivíduo entra para fazer natação, independente se ele não sabe fazer ainda quase nada, se está muito no comecinho, se está progredindo muito devagar porque tem medo, teve uma experiência traumática com água, alguma coisa assim, mesmo que ele faça isso, o fato dele estar entrando na piscina, indo lá, faz um aquecimento, passa pela ducha, entra na piscina, bate perna de crawl, bate braço, faz exercícios respiratórios, tudo isso é condicionamento aeróbico. Então, independente de tudo, ele está usando já essa quarta forma de se condicionar, independente dele ainda não dominar o mínimo, que vamos dizer assim, seriam os nados alternados, crawl e costas, o mínimo, né? Para poder fazer um condicionamento. Então, mesmo que o aluno adulto, durante o seu aprendizado de natação, tenha dificuldades, entre naqueles platôs de performance, né? Parece que não consegue evoluir mais, dá uma encalacrada e não evolui, entra semana, sai semana, ele está fazendo mais ou menos as mesmas coisas.
mas a pessoa deve perseverar. Professor de natação e aluno adulto devem perseverar nisso, porque esses patamares, via de regra, são transitórios, são relativamente curtos, e a tendência é que todo aluno adulto acabe aprendendo a nadar. Eu já fiz vídeo também a respeito disso. Quer dizer, vai chegar lá, todo mundo vai chegar lá, mais cedo ou mais tarde chega. Mas isso pode ser coisa do médio e longo prazo. No curto prazo, curto e médio prazo, o indivíduo já está se condicionando, ele já está fazendo atividade. A aula de natação em si é uma atividade física já, que não é caminhar, não é correr e não é pedalar. Então veja a importância da gente trabalhar esse tipo de coisa, do professor de natação se conscientizar disso e passar isso para o aluno. Vamos perseverar. Ah, mas professor, faz 3 meses que eu já estou aqui, 4 meses eu ainda não estou nadando. Mas você está se condicionando. Você está se condicionando da mesma forma. Trabalhando respiração, trabalhando tonificação muscular, diversificando as suas habilidades, habilidades de flutuação, habilidades de equilíbrio, equilíbrio recuperado com aquela manobra de retomada da posição em pé. Olha quanta coisa. O seu acervo motor está sendo ampliado. Olha quanta coisa boa que está havendo com o indivíduo que está aprendendo a nadar. Então, se ele está indo mais rápido, melhor. Mas se ele não está, fica firme lá. Fica firme porque isso vai ser importante para você. Importante no longuíssimo prazo. Para que você enfrente depois uma terceira idade e uma velhice, até se for o caso, tendo essa opção. Aí você vai falar, ah, mas o indivíduo vai nadar? A grande nadadora brasileira Maria Lenk, que dá nome lá ao Conjunto Aquático do Rio de Janeiro, o Conjunto Aquático Olímpico lá do Rio de Janeiro, nadou até 90 anos de idade. Nadou mesmo. Nadou. A gente tem campeonatos master aqui, muita gente de 50, 60, 70, 80, 90 e até 100 anos nadando. Não tem isso. Não tem isso. Então veja como é importante a atuação nossa, que estamos trabalhando com o adulto, ensinando ele a nadar. A gente está dando essa perspectiva nova. A gente como que está ensinando ele a pedalar, né? Andar de bicicleta. Mas a natação é ainda pior, porque ele tem que, como já comentei aqui também, enfrentar os seus medos, os seus fantasmas, enfrentar essa coisa toda. Mas é muito importante que a gente faça isso. Por isso que a gente tem que estimular o aluno adulto, motivá-lo, fazer tudo para fidelizar o aluno adulto que já está lá. O aluno adulto, quando manifesta a vontade de fazer isso, eu já fiz vídeo também, a gente tem que dar todo estímulo. Você aí, jovem, seu pai, sua mãe fala que quer aprender a nadar, não dá risada, não debocha não, leva ele lá para aprender a nadar, ajuda ele, fala, pai, eu te levo lá, eu ajudo a pagar a academia, porque você vai estar investindo nisso, vai estar investindo numa fase final de vida com mais saúde, para ele ficar junto de você, junto dos seus filhos, netos dele, você vai estar investindo nessas coisas todas, isso é muito bonito, isso é muito importante. Eu acho, há uma função social, assim, nisso muito grande, muito grande. E o professor de natação, que tem a honra, que tem a felicidade de trabalhar com adultos, precisa saber disso e precisa passar isso para os seus alunos. Tá bom? Por hoje era isso, gente. Esse é um vídeo, é um tema antigo. Eu peguei, acho que é um vídeo de uns 6 anos e pouco atrás, 6 anos atrás. E eu resolvi retornar com isso aqui, porque eu tenho aqui muitos alunos adultos que nadam, uns nadam ainda sem orientação, outros já nadam com orientação de professores, muitos colegas meus que me escrevem aqui, que também trabalham com alunos adultos, e eu acho importante que a gente tenha essa perspectiva. Eu desenvolvi essa perspectiva por conta própria, ninguém me falou isso, e eu estou compartilhando isso com vocês, só isso. Tá ok? Se vocês gostaram, por favor, triplo C aqui, curte, compartilhe, comenta. Quem não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal para a gente poder evoluir sempre e o algoritmo do YouTube entender isso como engajamento. Mande aqui a sua opinião. O que eu falei? O que você achou disso? Você, que é aluno adulto de natação, ou que dá aula para adulto, o que você acha disso que eu falei? Você teve alguma experiência já em que você precisou falar isso para fidelizar um aluno, para que o aluno se mantivesse lá firme, e o adulto depois deslanchou no aprendizado e hoje nada?
Já aconteceu com você? Conta pra gente aqui, conta a sua experiência, para que o pessoal que acompanha o nosso canal saiba também da experiência de você, não só da minha que eu estou passando aqui, mas da experiência de vocês que estão aí ouvindo também. Tá bom? E continue mandando para cá as suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!